começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Chegar. Eu sou Ana Paula, nutricionista materno-infantil. Vocês me encontram no Instagram no @Ana Nutrir e Cuidar. Eu sou a Aline, ginecologista e obstetra. Eu tô no Instagram, @doutora Aline Puglia, Puglia. Eu também começou a soletrar. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra, meu Instagram é Luísa NMV. Eu não vou mudar. Já virou seu slogan. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências de parto. Um dos motivos da gente estar aqui, né, é a maternidade, e a gente quer começar a trazer relatos de parto, não só nossos, mas também de algumas pacientes nossas, mas nada mais justo do que começar pela nossa experiência, né? Vamos começar a dar nossa cara a tapa primeiro, expor nossas experiências primeiro, mas com o intuito, óbvio, de trazer a ciência, a explicação de várias coisas, né, que pode ter sido errado ou certo, mas que poderia ter sido diferente, e para a gente tentar entender, né, que tudo tem um porquê. E não é criticando ninguém, né? Assim, tudo que a gente vai falar aqui é só porque acho que a gente pode estar ajudando alguém, assim, a fazer diferente do que a gente fez, né? Mas... Ou do que fazem. De forma geral. E entender um pouquinho dos porquês de cada coisa que são feitas em partos, que às vezes a gente escuta, principalmente eu e a Aline, eu acho que você também às vezes escuta no consultório, mas às vezes a gente escuta assim, aqueles parto humanizado, eu canso de escutar, assim, dá até tipo, apaga a luz aí, que é parto humanizado, sabe? Debochando, já escutei muito isso. Muito pouco, né? Até porque quando a paciente vem na consulta de pós-parto, 40 dias depois, já esqueceu muita coisa, né? Mas assim, eu escuto muito, muito. Nossa, assim. Mas enfim, vamos começar, né? Eu acho que a gente falar, vocês falarem, né? Eu nunca engravidei, mas as pessoas ficam curiosas de saber, assim, se vocês estavam totalmente, assim, apropriadas de tudo que a gente falou, assim, né? No segundo episódio, mamiferização, você já tinha esse olhar e mostrar que, assim, a gente às vezes pode ser um profissional da saúde, você pode ter uma boa condição, dinheiro, pode ter um plano de saúde e mas isso ainda não te garante. Pode cair na estatística, assim, né? Das mulheres que vão sofrer, vão ter, assim, a sua gravidez, o seu parto, o seu puerpério, a puericultura conduzida com muitas intervenções. Então, a humanização, como tudo que é novo, gera um rancinho na palavra, né? As pessoas ainda não, de fato, não se acostumaram. Mas, pelo que eu conheci da história das duas, Luísa eu já conheci depois, né? Mas conheci a Ana, participei, né, desse momento do pré-natal e do parto do terceiro filho. E era uma mulher que, nossa, que eu já admirava muito, assim, e já foi, assim, conseguiu, né, ter parto vaginal, que as pessoas acham que humanização tem a ver que, tipo, não é um parto vaginal a todo custo, vamos botar ocitocina, vamos fazer cristalé, vamos botar mão, não, né, e aí, mas eu sinto mais admiração ainda, sabe, pela mulher que teve um parto vaginal e passou por intervenções desnecessárias, e assim, ainda assim, porque você falava, não, foi maravilhoso, foi muito bom. E por muito tempo eu não achava que tinha passado por intervenções nenhuma. Né? Assim, não chegou, acho que não pela parte crítica da coisa, né? Você sabia que estava tendo intervenção, acho que eu falei errado. Mas aquilo não me gerou um sentimento ruim. E sinceramente, será que eu não saber, Ana? Às vezes eu fico até com culpa, assim, porque eu vejo que as mulheres muito informadas, que saber é um problema, né? Assim, você... Não nesse sentido, mas, por exemplo, né? Eu acho que eu fui passando de fase. O João era muito pouco informado, não trabalhava nem na área materna-infantil. Mas João tem quantos anos? É até bom falar isso. O João tem 10 anos. 10 anos atrás, o que se falava de humanização, assim, olha que eu sou da área da saúde, cara. Era muito menos, né? Era, tipo assim, eu fiz residência há 9 anos atrás, e eu ainda escutava muitos pediatras falando assim, eu não vou agachar pra pegar neném, não. Não vou agachar pra pegar palhaçada na banqueta. Eu tive agora com uma ginecologista que estava cuidando de uma paciente, aí ela falou,
Vem cá, falaram comigo que você é obstetra, esse negócio de parto, mas dizendo... Foi a primeira coisa que ela me perguntou. Você fica abaixo? Você fica esse negócio de ficar abaixando, não, né? Quer dizer, o simples fato de você não perturbar a mulher e ela tá na posição que ela escolhe. E o significado da palavra obstetrícia vem de obstare, que é estar ao lado, né? Não é você estar... Eu que sou, não. Eu que sou dona da perereca da mulher. Se eu tiver que agachar só pra pegar o bebê, tô no lucro, né? Não precisei fazer mais nada. Mas tem muito a ver com esse lugar da hierarquia, né? E como imagina eu ficar baixando a mulher, que deite. Essa intervenção de deitar a mulher veio muito para comodismo do médico, veio lá do Luís XVI, na França. Mas você teve partos litotômicos por opção? Você teve parto deitada? Não, então, é difícil falar de opção, né? Foi a opção que me deram. Volta tudo, assim, engravidou. Você já pensava em ter um parto normal? Então, para mim, não ter um parto normal não era uma opção. Mas vou ser muito honesta nesse podcast, vou ser terapêutico. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de intervenções cirúrgicas, né, de forma geral. Eu não gosto que mexam muito em mim, assim. Então, e acho também pela minha história familiar, que eu acho que isso conta demais, a minha mãe teve parto vaginal. E eu nasci pelo parto cesárea, mas foi porque ela queria fazer ligadura na época. Então, assim, mas na verdade, ela teria outro parto vaginal com muita tranquilidade também. Então, quando eu engravidei, e durante a minha vida toda, falar sobre parto vaginal na minha casa é uma coisa muito natural, muito tranquila. Então, quando eu engravidei, não passou pela minha cabeça fazer uma cesariana. Aí juntou, não passar pela cabeça por ter medo de cirurgia, para mim a opção era o bebê nascer de forma vaginal. Mas na minha primeira gestação do João, né, há 10 anos atrás, o pré-natal era muito diferente assim, do que é hoje com alguns médicos e o que eu vivi no meu último pré-natal. Falava-se muito sobre os controles que precisava ter na gestação. Pesar, medir, falar dos exames, das doenças. E acabou. Não é esse tipo coisa de 20 minutos na sala. Minhas consultas eram até mais longas, porque a minha médica, ela me lembra muito a Aline até, né, na época. Ela era muito estudiosa, então a gente acabava conversando um pouco mais além, mas a gente falava muito pouco do parto, né? A gente falava mais de coisas relacionadas à gestação em si, muito pouco do parto. E, na verdade, na época, não sei se por causa da pouca idade, eu não trabalhava na área materno-infantil ainda. Mas eu fui deixando acontecer e na hora eu vou saber o que fazer e vou confiar nas pessoas que vão me orientar. E não, confesso, na primeira gestação não estudei nada. Absolutamente nada. Eu só queria saber se meu bebê estava saudável, se eu estava saudável e estava tudo certo. Você nunca tinha visto, assim, alguém parir perto, um relato de alguém sobre parto, né, gente? né? É bom falar. A Ana era engenheira. E eu acho tipo isso número, curioso. Cara. A história materna conta demais. É por isso que o nosso episódio anterior falou dos mitos. Interferir na cultura é, assim, uma atividade educativa, é primordial, porque, assim, eu posso vir em uma consulta de 2 horas, dar uma aula e começar a falar a história e falar, e a pessoa é até tocada, mas ela chega em casa e fala, ai, ó, pelo amor de Deus, minha filha, não vem com esse negócio de parto comigo não normal. foi assim. E eu falar, não tem nada de normal, comigo foi anormal. E aí muitas mulheres viveram histórias de partos com aquelas intervenções, né, horrorosas, desnecessárias, que hoje são proscritas. E aí passa esse medo para a filha. E eu vejo como que conta igual para mim, assim, eu nunca na faculdade, eu nunca tinha pensado como eu gostaria de ter um parto. Mas como a minha mãe sempre falou de parto normal, que sempre quis ter parto normal, era o único meu contato. Por isso que a gente tem que ampliar o horizonte, né, da mulher. Assim, a gente fala, eu já começo a falar de parto com meus pacientes de 15 anos. Já tem 15 anos, já começo a falar sobre parto. Porque elas nunca ouviram ninguém falar sobre aquilo. Então elas têm que ouvir de alguém, né? Mas eu acho curioso como a gente em casa tem um viés muito grande. A gente não se apropria do que é nosso. Tipo, o que vai acontecer comigo? Vou procurar saber, não, né? Não, eu também não. Também não. Meu pré-natal das duas, assim. E eu não tô culpando ninguém, não. Que eu acho que isso é um modelo de pré-natal que a gente entra tem. Na produção e vai, né? Isso, e outra coisa também, muito pelo plano, né? Todo mundo tendo que atender em 20 minutos, então é pesar, medir, olhar qual que é o problema que você tem. Você ficava até sem graça de perguntar alguma coisa. Né? Vou atrapalhar. E também eu falo, assim, eu como fiz medicina, né? Acaba que eu vi cada parto bizarro, cada coisa bizarrice, que eu falava assim, meu Deus, eu quero um parto, que eu escuto muito isso, né? Eu quero um parto que seja
normal. Parto anormal eu não quero. Anormal é o jeito que as pessoas ao redor estão levando você, assim, pra mim. Então, assim, as pessoas querem que ele parta a jato o primeiro filho, né? Tipo, em 2 horas parir. Eu, né? Não queria... Então, quando eu fui... Por que eu escolhi parto vaginal? Porque eu sabia que era menos... Que o bebê nascia melhor. Ponto final. Tipo, não tinha Outro motivo, né? Outro motivo. Então, eu falei, não, esse negócio de agendar, eu não vou agendar uma cesárea. Porque eu não quero, porque eu sei que pode ter uma taquipneia transitória, que é o bebê ficar cansadinho e ir para UTI. Então, a minha visão era só do bebê, né? Como pediatra também. Mas não assim, o parto em si, cara, assim, eu comecei a ver, falei, gente, o pré-natal não é assim não, gente. Quando uma vez a gente fez uma reunião e aí falaram dos livros que falavam para gestantes que orientavam, que eu acho que você pode até orientar aqui. E eu falava, gente, eu não li nenhum deles. Nem sabia que isso existia, pensei comigo assim. Você indicaria isso que você falou agora, o parto anormal? Tem um livro de uma médica no Brasil, é O Parto Anormal. Esse livro é sensacional, é da Maria Sampaio. Esse livro é muito bom. Eu já contei um trecho para vocês quando ela fala que foi no banco de sangue doar sangue. Não. E aí a atendente preenchendo os dados, já fez alguma cirurgia? Aí ela falou, não. Aí ela viu que ela estava com a filha e falou, não, a senhora já tem filho, né? Ela já. Então, a cesariana conta como cirurgia. Ela, não, foi parto normal. Ela falou que a atendente parou assim. Mas eu passo por isso até hoje, quando eu chego com os 3 em algum lugar. Mas os 3? As pessoas me perguntam assim, mas os 3? Não fez, não, eu tenho muita história pra contar. Pra ligar. Aí eu falo, não, eu quero ter o quarto ainda. Em que momento, né, que o parto normal virou o parto anormal? Não sei. E aí, então eu falava assim, não, eu vou tentar. Se não der, tá tudo bem. Tipo, então você já vai na derrota. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a acompanhar os partos vaginais, os partos com a Aline, independente de qual via no final acontecesse, mas eu falava... outro olhar, né, da assistência. Isso, o outro olhar da assistência, eu comecei a falar, gente, o parto... Gente, é possível, gente, parir, sabe? Porque eu, por muito tempo, acreditava na impossibilidade do parto vaginal. Então, você imagina... A estatística que eu olho tá errada, né? Você imagina que eu fui pro meu parto, né? Das duas até, do meu parto. Achando que não ia dar certo? Achando que não, com a inconsciente ali de que tipo, eu só ia tentar. Então, aí, pode começar a história? Ou a gente... Conta, Ana, começa... uma conta, outra conta, né, Ana? Esse episódio de vocês. Aí no parto da Manuela, então assim, as minhas bolsas... A Manu é a primeira. Tanto uma quanto a outra, a bolsa rompe antes de entrar em trabalho de parto. Então, não sei se isso é um mito. A minha, não. É o menos comum. É o menos comum. Mas a bolsa pode romper antes e tá tudo bem. Mas quando eu entrava em trabalho de parto, não sei se eu já estava muito ansiosa, a minha contração vinha de 1 em 1 minuto, assim, quando entrava mesmo, engrenava o parto, já engrenava numa coisa que no ritmo que é geralmente o final do parto. Então, assim, a bolsa rompeu da Manuela 6 horas da manhã, eu lembro direitinho, senti um negocinho assim, tipo um negocinho na perereca mesmo. Coisa estranha, ela mexeu, senti um negócio na perereca, aí aquele negócio, gente, fiz xixi, não fiz xixi. Quentinho. Aí fui no banheiro, falei, ih, mãe, Diego em Macaé, né, eu tava em Juiz de Fora, Minas Gerais, tipo, Diego em Macaé. Maridos, não deixem suas esposas sozinhas. Especialmente depois de 37 semanas, isso é desumano. 5 horas. Aí falei, mãe, mas engraçado. Nada contra o Diego, gente. Ele não teve nenhum tipo de informação. Não, nem até hoje. É engraçado como que é a visão, né? Assim, não. Mas é engraçado que eu não queria ele, Aline. Eu acho que tem uma culpa minha também, que eu deixei ele de lado. O Diego nunca foi em nenhum pré-natal comigo. Eu é que, tipo, tem a culpa do homem, mas também tem uma coisa minha de que eu queria a minha mãe ou minha prima. Eu não queria. Era como se. Negócio muito doido. Um negócio muito doido. E aí eu falei, mãe, o bolso estourou. Aí ela, minha filha, então vai tomar um banhozinho. Você já estava preparada para o que fazer caso a bolsa rompesse antes das contrações?
Lógico que não, né? Não. Então, assim, engraçado, né? Que uma simples informação no pré-natal se conversa sobre o trabalho de parto, sobre tudo. Isso pode acontecer em 10%, às vezes a bolsa rompe antes e depois vem as tais contrações. E você vai conversar sobre o que vai acontecer, o que faz. E se as contrações vierem uma em cima da outra? Preciso ir para o hospital? Qual que é a preocupação? Esse líquido sair? Então, olha como... Não, e aí, tipo, agora que o negócio tá pegando fogo, e aí, faz o quê? Liga pro médico, né? Exatamente. Exatamente. Aí, e nessa época eu tinha ranço de doula, cara. Eu achava que as doulas... Mas você já ouvia falar Já sobre ouvia doula. falar, mas muito longe, assim. A Manu tem quantos anos? Manu tem... Vai fazer 8, né? Manu tem 7,5. Mas eu tinha mas tinha todo um viés aí da medicina e eu achava que as doulas eram, tipo, bem antipáticas. Hoje em dia você entende tudo, né? A gente tem que chamar uma doula para podcast. Não, a gente vai chamar. E aí eu amo elas hoje em dia, tá, gente? Assim, elas sabem que... Mas enfim, eu liguei pra todo mundo avisando que o parto da Manu ia acontecer aquele dia. Gente, cheguei eu, linda na maternidade, assim, ainda não contraindo. Primeira coisa que a Aline falou, a bolsa rota não leva um toque. A primeira coisa, tá, cara, você levar um toque, aquilo dói pra cá. Pode falar a palavra? Pra caralho! Aquilo dói muito! E aí eu falei, cara, posso meu fazer uma Deus, pergunta? Pode. O toque tem que doer nesse momento? Porque nos 2 primeiros passos eu também recebi o toque já contraindo e eu não senti dor. Assim, O que é mais usual? Eu acho que ele não tá esperando, né, não? O primeiro que o toque tem um lugar hoje muito pequeno, né? Muito raro a gente precisar fazer um toque no trabalho de parto. Porque o trabalho de parto você define ele pela frequência das contrações. O toque é aquela visão de que o parto, lembra de falou, né? Era o útero contrair e o buraco abrir. Então você media, né, de quanto tempo o buraco tá abrindo. Eu passei por esse processo nos 2 primeiros trabalhos de parto. Gente, então, é desanimador. Imagina, você chega a contrair, né? A pessoa fala assim, tem 3 centímetros. Aí você, na sua cabeça, tem mais 10, tem um bebê descendo. Você, como pediatra, tem mais 10, tem mais 7. Cabeção pensando, né? E o mais a córtex cabeça ativado. E aí, córtex ativado. Caraca, eu não vou dar conta! Enfim, aí eu ainda não tava em trabalho de parto, foi chegando gente no meu quarto. Então, eu acho que a Aline pode dar um adendo daqui a pouco, mas assim... Você mesmo pode responder. Minha sogra, meu pai, minha mãe... E a única pessoa que eu queria realmente que tava ali pra me acalmar era minha prima, também médica, mas que também com o mesmo conhecimento que eu, cardiologista. Tipo assim, sabe? Não. Mas ela tava, Lu. Aí, e a médica tava de plantão. Então ela não foi lá, assim, me receber, conversar comigo. Não tô culpando ela, não, tá, gente? Não, tá só contando história. É só Você só se contando sentiu, história. né? Assim, a E mulher aí, precisa do cuidado. a cada contração eu pegava um lençol e fazia assim. Porque o povo abriu o olho desse tamanho, assim, que, tipo assim, você tá sentindo dor, é como se não pudesse sentir dor. Tanto que no final do meu parto da Manuela, a minha mãe brigou com a obstetra, falou que ela tinha que acabar com aquela dor da filha dela, porque a filha dela tava sofrendo muito. Lógico que foi uma cesárea. A minha sogra fez a minha cunhada prometer que ela não ia passar por aquilo. Porque tava todo mundo assistindo. Tava todo mundo assistindo e eu contraindo, Ana. O Diego chegou meu marido, Diego, chegou de Macaé, 4h30, diga-se de passagem, eu estava contraindo nesse tempo. Você estava em outro estado, né? Em outro estado. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma garrafinha de água e fazer assim... Eu, caceta! Tira essa garrafinha de perto de mim! E eu muito nervosa, assim. E aí eu lembro... Mais um adentro que a Aline vai falar tudo daqui a pouco. Eu lembro de querer ir pro banheiro e ficar na água. E a minha prima ali tava sendo a minha doula, me acalmando e tal. Mas todo mundo muito apavorado com aquela situação. Então, eu acho que assim, né? Erro número 1, eu acho. Primeiro, comunicação desnecessária. A gente tem que escolher muito bem quem a gente vai querer ali naquele momento, porque é um momento muito intimista e muito animal, assim. Até tem pessoas que ficam mais agressivas, então não pode ser uma pessoa que vai ter muito julgamento dos seus movimentos. E assim, nem culpa minha mãe, porque realmente, na visão dela, ela falou que os partos dela foram muito rápidos. Minha mãe também teve parto vaginal. Foram muitos... Tipo, não sei, né? Eu acho que esqueceu. Eu falo, tem uma amnésiazinha ali. E aí... ela fala que foi muito, muito, muito rápido, então ela me viu como sofrimento.
E eu acho que muitas mães também, né, avós da nossa geração também veem aquilo como sofrimento. Minha sogra falou com a minha Porque é cunhada, uma você geração de não vai muita ter... cesárea, né? E a minha sogra foi cesárea, Tem também uma não geração passou de por muita isso. cesárea, sim. Você não vai ter um parto vaginal, falou com a minha cunhada. Minha cunhada também não vai ter nenhum dos dois. Teve um, vai ter o outro já planejados também. Não tem também julgamento, mas enfim. Então, eu acho que o primeiro erro Primeiro foi o do Pré-natal. pré-natal, né? Que o parto, a ele gente tem que dar é um uma... evento, assim, sem controle. A gente não sabe, né? Esses dias uma pessoa falou, o parto humanizado é muito bom para quem funciona. Aí, o que eu entendi que ela quis dizer é assim, é muito bom se nasce de parto normal, né? E se não nasce, imagina a frustração. Uai, E a humanização tem a ver com o entendimento que a ciência, inclusive a cesárea, cabe muito bem, né? Se a É. mulher pede uma cesárea, por exemplo, e ela tá consciente de que é Ela aquilo é- que ela quer. ela é o desejo ou se existe uma indicação. Então, gente, o parto é a cerejinha do bolo, né? O bolo começa a ser, você começa a bater o bolo. Então, imagina uma mulher que vai entrar e não sabe como que vai ser o dia do parto. Quem são os atores ali que vão estar com ela? Ela é a protagonista, assim, mas o protagonista não faz nada sozinho, né? Quando liga aqui, pra gente chegar aqui e gravar esse podcast, um monte de gente chegou antes, limpou o estúdio, abriu, ligou, gravou e tudo. Então, o protagonista, para que ele, eu falo para ele, deslize, pense assim, a gente não quer ser protagonista, você sabe que o parto é você mesmo. Ninguém vai fazer o parto por você. Não tem jeito, é solitário mesmo. Mas quem tá perto ali faz toda a diferença. Faz Então, toda a Exatamente. diferença. O protagonista, ele só chega, ele dá a fala, mas antes de falar aquela fala ali, Então, assim... quanto mais ele ensaiou o textinho, ele fala de cor, gente. Agora, você não saber... Então, a falta de informação, Então, eu né, acho sobre assim, tudo. isso, a falta de informação. aprendeu, a gente Eu falou acho que de- pré-natais não podem, as pessoas não podem aceitar, né? Ou se tiver um pré-natal assim, procure meios de se informar, sabe? Procure livros que tenham parto ativo, né? Fala aí mais, Aline. Não, O bebê da manhã... outra coisa que faltou que foi básica é a montagem. Se a gente fosse que o seu parto é tanta coisa, eu falava, jogo do 7 anos. É isso mesmo, eu acho que a gente vai fazer Tudo, o que não fazer. Mas o plano de parto é um instrumento que você antecipa, né? Tudo que pode acontecer. Luísa, então Pode a gente sair. já aprendeu aqui as fases, como que geralmente se desenrola, quanto tempo leva, quem que vai estar com você no dia que você entrar em trabalho de parto? Aí você vai entrar, você sabe que na fase inicial do trabalho de parto nem precisa ir para o hospital, Você né? pode ficar Porque em casa no as seu contrações, conforto. né? Então, E eu não quem tive vai plano de cuidar? partos dos primeiros partos. Não era um instrumento, porque já é um Não era instrumento instrumento. validado há É. algum tempo pela OMS. Nunca nem tinha ouvido falar. Assim, eu ouvido falar, mas não Mas é achava que muito era uma coisa assim tão necessária. importante. Né? E Essa aí, no besteira, dia, esse não negócio sabia, de né? parto. Imagina, Foi besteira. chegando. Quem Ai. quiser, vem chegando. Luísa, Imagina. tá em trabalho de parto, vem. Não, E tudo meu pai aquilo olhando, minha sogra nervosa, andando de um lado, assim, pro outro, todo mundo meio nervoso. Eu lembro direitinho deles ali no sofá. Se fosse um cachorrinho, ia procurar um cantinho, né? Mas eu Que é procurei. a privacidade. E aí eu banheiro. procurei o Imagina, banheiro. E como eu é fui que pro vai? banheiro, só que aí ficar em pé tava muito difícil de ficar em pé. E aí minha prima jogava uma aguinha quente, tipo, tudo no instinto, as duas ali. Duas médicas no instinto, as duas muito novas, né? Eu tinha, Se muito tivesse- nova, assim, eu Às acho. vezes tivesse nova. uma doulinha nesse Uma parto, mesmo com a doulinha. mesma Fala- equipe, no Mas, mesmo Mas, assim, hospital. aí a médica chega e fala, vou fazer um buscopan. A doulinha, gente, foi no sentido assim, É. né? Uma doula bem intencionada. Lógico, mesmo uma diante da doulona. catástrofe, É. que já começou tudo Primeiro errado. que a doula ali ia falar, Salvava. Não ia vambora, deixar pra você gente. ligar pra ninguém. Não, Vai falar eu ia assim, falar, vambora, gente. Gente, dá licença aqui. Vamos vocês tomar um podem, café lá né, fora? tomar um cafezinho. A doula é isso, é o Esse cuidado com a processo mulher. aqui pode ser que eles nem só nessa manhã, né? Então, para quem não sabe, partos podem demorar 20 horas. Nós vamos começar. Aí vamos testar, né? O que essa mulher precisa, né? O conforto, o ambiente. E Já aí- tem os mecanismos lá que a gente falou, começa a liberar aquele coquetel de hormônios que vão fazendo a própria alívio da dor, E aí eu né? quero desligar, né? O controle, o cérebro, que eu não Isso, desliguei nunca em ninguém momento te fala, nenhum. ih, Luísa, e se a dor for muita? O que você vai fazer no dia para aliviar a dor? Não, né? Eu vou. Gente, é igual quando alguém me pergunta, mas aqui, como que é a dor? É tão inimaginável assim? Eu falo, você já entrou em trabalho de parto uma vez? Não. Então é inimaginável. Não tem como Você não mensurar, conhece, né? ué. É igual alguém me pergunta, qual o sabor da gabiroba? Não, você já comeu? Não. Então é inimaginável, né? Não tenho como descrever. E aí, E então... mesmo quem vive, não dá pra descrever, eu acho. Mas é Não, curioso dá que a pra pessoa descrever, não mas fala, eu lembro né? muito da dor, assim, eu lembro da dor, lembro muito claramente da Eu dor, não mas lembro. eu acho que quando havia de fato, quando você
como eu acabei indo para uma cesárea, talvez a dor tenha ficado muito marcada para mim. Você, porque foram 2 partos, né? Eu tive o parto, tipo, foi o parto vaginal, que eu passei pelo processo, mas o processo não se concluiu. E assim, eu vejo que tem gente que fica muito mais frustrada do que eu fiquei. Eu acho que por falta de informação eu fiquei menos frustrada. Mas dá uma frustraçãozinha, assim, sabe? Dá uma coisa, você não vai pro parto naquela animação toda na hora que você, pô, tipo, eu não consegui. Você fica pensando. E aí, enfim, nasceu a Manuela, e aí eu fui direto pro coisa, a minha prima não podia, a médica falou, ou a sua prima ou o seu marido, você escolhe. Ela entrou em alguns momentos no quarto, falou, você quer um Buscopan? Pô, cara, fala assim mesmo, né? Um Buscopan, gente, um Buscopan. Aí, assim, eu fico até com medo da gente falar e as pessoas ficarem chateadas com isso. Era falta de conhecimento, né? Do manejo, assim, da dor, né? Era aquele entendimento. Eu acho que ela queria falar, tipo assim, toma aí um negocinho pra aguentar mais tempo, mas não teve aquela coisa que eu vejo muita Aline. Buscopan não é remédio pra dor do assim, trabalho de parto, tá, gente? Dor do trabalho de parto, a gente pode fazer um episódio. E aí? E essa tal dessa dor? Exatamente. Da onde que vem? Tem como aliviar? Tem coisa que faz doer mais? Legal, ótimo episódio. E aí, fez um Buscopan. A minha mãe brigou com ela, porque a minha mãe é dessas, assim, leoa pra... Tipo, né, minha filha passando mal, não sei o quê. Fui pro parto, Manuela, eu achei que ela tava gemendo, ela foi pra incubadora, e isso eu tenho culpa. Abre aspas, culpa, nesse momento. Da pediatra estava atuante no lugar da mãe. Exatamente. Então, aí vem o parto da Rafinha, aí eu já procurei uma colega minha que veio de Botucatu, que aí eu já tinha confiança nela, mas também o parto no médico, centrado no médico, né? Não em mim, né? Não me preparei de novo, também foi 1 ano e 8 meses só de diferença, uma tem 7, a outra tem 5. E você já não pensou assim, aí eu acho que eu vou fazer diferente? Fiz, não, mas eu fiz, Aline, aí o que eu fiz? Aí a bolsa estourou de novo, foi meia-noite. Mas durante o pré-natal não teve nada a única coisa que ela falou assim, Luísa, se a bolsa estourar de novo, você não precisa ir pro hospital, só quando tiver a fase ativa. Aí, sem doula de novo. Imagina assim, pré-natal, e quem vai ficar comigo, pré-natal né? corrido também, assim, muito corrido. Não teve assim. nenhum tipo de preparo, autocuidado, nenhum tipo de terapia, porque mexe com a cabeça, né? Não. Fui fazer terapia muito tempo depois. Essa coisa do pré-natal ainda muito centrado no médico, muito centrado no médico e muito corrido, por causa que eu por um lado, assim, quem escolheu os tipos de assistência, cara, ou eles fazem 20 minutos ou eles não vão conseguir financeiramente também, é demanda, assim, cumprir a demanda, cumprir o financeiro. Tem outra coisa que eu posso fazer, que eu atendi uma mulher mais velha que falou, não, primeiro filho eu estudei bastante, eu focava bastante na parte mecânica, né? Eu fiz yoga, fiz pilates, eu andava... E aí foi um parto extremamente demorado, tive parto vaginal, pedi analgesia, foi um parto longo. Já com muito conhecimento, ela falou, segundo filho, não. Segundo filho, eu vou ter o cuidado mental. É um outro olhar, né? Então, uma mulher que já sabia que são múltiplos os cuidados que uma mulher precisa para se preparar para um parto. Então, aquela conversinha que podem, né? ali... Eu acho que e as que não... Não é suficiente. Né? Então, se você não tem uma rede... E aí, no segundo, ela falou, não, eu vou focar no preparo mental, né? Aí na segunda eu sabia o seguinte, eu não queria uma plateia, né? Já melhorou. Isso foi só no feeling, hein? Sem informação, sem plano de parto. Não, mas ainda tem umas coisas engraçadas, que aí a bolsa estourou meia-noite. Aí eu ainda pensei assim, poxa, vou ficar sem dormir. Porque você já sabe que você vai ficar sem dormir um tempão, né? Aí eu só pensava, ficar sem dormir. Aí pensei nisso. Aí a contração não veio, aí eu me dá vontade de voltar, rebobinar a história. Na hora que eu vou saber chegar lá na sua casa. Exatamente. Aí a obstetra ficou no telefone, no WhatsApp comigo. Falou, Lu, você ainda não tem trabalho de parto. Não. Aí, que a arte do cuidado, né? Igual a gente aprende. É que falar no telefone, né? Não, nada substitui. A gente aprende, lembra? Medicina a arte feita com as mãos, né? Você vai na consulta, a pessoa não botou a mão em você sente que faltou alguma coisa. Imagina uma grávida, né? Assim... ter alguém aí à noite, cara, e o mais engraçado é que essa minha prima, ela tipo, ela tava no Rio, os dois ela tava morando em São Paulo e ela conseguia chegar, tipo, sei lá, tipo, ela tava lá de alguma... essa aí era... e aí ela tava lá, tipo, cara, e eu entrei em trabalho de parto, que é uma coisa que você pode falar também,
com 38 semanas, que não é o comum. 38 semanas e 5 de uma, 38 semanas e 3 de outra, é muito precoce, né? E ela tava lá, tipo, né? Não é com 38 semanas. Mas enfim, aí eu avisei de manhã pra ela, avisei a minha cunhada pra ela ir dormir com a Manuela. Não, pra minha mãe poder dormir com a Manuela. Diego não estava mais uma vez, Diego em Macaé, eu em Juiz de Fora. Diego não aprendeu. Minha cunhada chegou. Ninguém preparou bem minha esse cunhada, pai. imagina, tadinha, minha cunhada traumatizada com o parto, né? Ela não vai ver, nunca. Ela chegou, aí minha mãe... Vamos convidar ela pro podcast. Ela não vai vir, não. Aí Vamos ela, quebrar os mitos. ela não vai, não. Aí a minha mãe ficou com a Manuela, mas dessa vez, minha mãe até me mandou uma mensagem, poxa, eu que tinha que estar aí, não sei o que. Eu falei, mas eu quero ficar sozinha. Aí eu cheguei, a obstetra falou assim, Lu, você quer ficar aqui no quarto? Eu falei, não, porque no quarto vai chegar alguém. Eu não queria que chegasse ninguém. Aí eu fui, e aí nesse hospital ainda não tinha essa coisa do suíte PPP, né? Que é uma sala pra mulher ficar em trabalho de não parto, tinha. Então eu parto fiquei, e pós-parto. e aí eu falei com ela, eu não aguento, eu quero analgesia. Aí recebi um toque, 3 centímetros, desanimou, né? Porra, tudo se eu de ficar novo. de hora em hora de novo. Aí ela, não, então tá, tipo, vamos fazer analgesia. E eu fui pra recuperação pré-anestésica. É uma salinha dentro do centro cirúrgico, para quem não sabe. Um cheio de gente ambiente chegando. menos acolhedor impossível. O paciente fica no pós-operatório. Mas foi o melhor que ela poderia ter feito. Na verdade, o que você queria era só ficar num lugar longe dos olhares, né? E aí minha prima chegou. Gente, é brutal, né? Quer dizer, a médica, pediatra. Minha prima teve, chegou. Assim, o que eu não desejo para ninguém, né? Assim, o mínimo do mínimo. E no máximo que essa obstetra poderia fazer, Sim, né? E aí ela chegou, ela até minha colega, eu sou grata a ela, assim. E aí ela chegou, ela ficou comigo o tempo todo, e aí eu tive muita segurança dela estar comigo, assim, tipo, que eu acho que é o fato da doula estar ali. É privacidade e segurança, né? São as duas coisas que a mulher. E às vezes a mulher encontra privacidade. E quando eu tava mais ou menos 10 centímetros centímetros de dilatação, sei lá, eu fui pro centro cirúrgico. Mudou. E aí eu não aguentava a dor, eu falava, não tô aguentando a dor. Por também, acho que talvez desconhecimento, não sei. Ou se agora eu tivesse o terceiro, talvez eu não aguentaria. A dor é legítima também, né? A dor existe, a dor mas não aí é. eu lembro do centro cirúrgico, tudo muito aceso, e eu querendo me esconder, assim, tipo, e aí eu fiquei naquela posição deitada, Luísa, move, ela falou comigo, se move, vamos sair dessa posição. Quando eu saí, eu só lembro da dor muito forte. E aí a Rafinha, aí começou a parada de progressão, que eu não sei se foi... E foi aquela coisa de transição casa para o hospital que muita mulher tem e tal, não sei o quê. E que dá aquela freada, né? Dá aquela freada. Aí meu que as parto deu uma contrações freada, dão uma diminuída quando o bebê analgesia, desce mesmo, né? Tem o fato de ser médica, né? Que deve ser muito ruim para quem tá na assistência, assim. Eu falo, eu quero analgesia, meu bebê tá em sofrimento. Ela fala, Luísa, não tá em sofrimento, não tá. Ela foi você muito legal, mas... Você não conseguia em nenhum dos dois partos, na verdade, não, né? aí eu... Você deixava a médica atuante o tempo inteiro. Isso, e aí eu falo, pô, de tanto, imagina toda hora, Aline, você escutando, meu bebê tá em sofrimento, cara, você... Pô, né? Então tá, cesárea. Fomos pra cesárea novamente. E aí é isso, assim, meus relatos de parto, assim. Não tô, assim, criticando nenhuma das duas obstetras. Eu tenho muito carinho, assim, pelas duas, assim. Mas eu acho que é autorresponsabilidade mesmo. Faltou de mim, assim... O que o sistema não oferece, né? Assim, Corre uma atrás do que o sistema cultura, não oferece, uma cultura, né? De então, assim, orientar tem a porquê, mulher, né, que eu acho que preparar, a gente deve né? falar, por que a mulher quer ficar no escuro? Por que a mulher... Porque quando, por exemplo, me incomoda muito chegar em trabalho de parto, que eu sou chamada para fazer sala de parto, tá tudo claro. Cara, porque a gente tem que desligar, né? Então, o escurinho ali, é muito gostosinho, né? Tipo assim, e todas as vezes que eu lembro dos meus partos, eu lembro de querer me recolher. Eu lembro muito isso, de querer me recolher, assim. No da Rafinha, eu até deitei na banheirinha da Manu, assim. Tipo, era uma banheirinha desse tamaniquinho. Eu fiquei lá, sim, sabe? Quietinha dentro do banheiro. Falei com minha mãe, vai ficar com a Manu, que eu vou ficar aqui quietinha. Então, eu acho que tem um porquê da gente ter poucas pessoas. Eu acho que para desligar, você precisa de pouca gente, só de quem tá ali para
E é por isso que, assim, a visão da humanização é que ninguém reconhecia as necessidades básicas suas, né? A necessidade de segurança e privacidade são as necessidades essenciais de uma mulher em trabalho de parto. Então, assim, por mais que você tenha uma pessoa, um plantonista muito bem intencionado, mas a simples falta de conhecimento sobre o processo natural de parir, que a mulher vai buscar A posição. alguém que lhe seja familiar, uma posição, buscar os métodos de alívio da dor, que são inúmeros, né? Ninguém te ofereceu nenhum método, a não ser a analgesia de parto, ou quando ela é feita, que existe um motivo, né? Postergar a internação da mulher para nas fases iniciais do trabalho de parto. Quando a mulher ela muda de ambiente, isso promove uma descarga de adrenalina. Se vocês voltarem lá na mamiferização, vocês vão ver que a adrenalina é um hormônio que está no finalzinho do parto, né? Quando uma mulher precisa estar muito indefesa, ela está muito em alerta, com medo, ela libera adrenalina numa fase muito cedo do trabalho de parto. Isso acaba inibindo a dilatação do colo. É como se a natureza fosse tão inteligente que ela fala, não, agora, né? E aí não tá na hora do seu que filho hoje nascer. eu conseguiria, sabe? Com certeza. Então, o sistema fez de tudo, assim, tudo, desde te tolir de informação, do autocuidado, né, do empoderamento, de preparar a ocasião, né? Então, o parto ele é um evento muito desafiador e por isso que a gente precisa se preparar para ele. No seu parto, eu fico assim, acho que não dá para comentar, mas uma das coisas que você falou, você já sabe tudo, né? Tudo que poderia ser diferente. Mas acho que a mulher não deve se culpar. Acho que a autorresponsabilidade tem muito disso. Ai, por que eu também não procurei saber, né? Se eu sabia que teria dor, né? Poderia ser um pouco maior ou menor, mas o que eu ia fazer com essa dor, né? Eu acho que a gente também tem muito as coisas que a gente teme, né? A gente prefere até não saber. Mas é melhor encarar de frente, novo, né? Mas assim, né? E aí, hoje em dia, quando eu chego, são duas visões. Eu já acho que você foi assim, amiga, para o que você teve, eu falo, porra, você foi muito ousada, né, para o conhecimento médico, assim, que tinha na que parto, Nossa, quando eu falei que o garrafinha ia tentar de sozinha, novo, sem intimidade. você tá louca? Você vai tentar de novo aquele sofrimento. E é bom saber que se eu tiver o terceiro, eu vou parir. Agora vai. Nem que seja escondido xingando todo mundo, eu acho, né? Não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Mas você tentaria de outra forma, Tentaria de outra forma. Com outro ambiente. Que é o que você, né, Ana? Acho que aconteceu comigo. Bater na bola pra você acho agora. Então a gente vai encerrar o relato da Luísa por aqui. Esse episódio vai ter uma continuação, que vamos continuar com o meu relato de parto. Então fiquem atentos que o próximo episódio vai ser uma continuação do episódio de hoje. Relembrando onde encontrar a gente, né? O podcast tem episódios novos toda terça-feira, às 5 horas da tarde, no YouTube e nas principais redes de streaming.